Bom, a gente agora já está ao vivo, através da página da Casa de João Irmão Francisco. Vamos só aguardar alguns minutinhos enquanto as pessoas começam a receber as notificações para acessar o vídeo. As pessoas estão começando a chegar. Boa noite, Arlete. Boa noite, Wilton. Só terminando aqui, fazer os compartilhamentos. Está conseguindo visualizar aí os comentários, Érico? Sim, já vi aqui o Wilton. O Wilton Abraço. Pedindo para transmitir os agradecimentos, né? Pela disponibilidade de aceitar o nosso convite para estar aqui conversando conosco hoje. Prazer. É uma grata satisfação recebê-lo. A gente está tentando aproveitar o máximo possível esse período de isolamento social para a gente não perder o contato, né? Tanto as pessoas do grupo que a gente participa, como outras pessoas que têm interesse nessas questões espirituais, interesses sobre a doutrina espírita, que às vezes não tem a possibilidade de participar de uma reunião em um centro espírita, mas através das transmissões está tendo os primeiros contatos com essas ideias, né? E aí a gente está tentando aproveitar essa situação da melhor forma possível através dessas transmissões. E é uma grata satisfação da gente quando a gente recebe as pessoas que aceitam de muito bom grado esse convite que a gente faz para compartilhar aqui conosco essas ideias, né? Boa noite, Suzana. Boa noite, Zuleide. Boa noite, Olivar. Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar daqui a pouquinho nossa conversa com o Érico. O Érico, ele é de Campina Grande, na Paraíba, né? O grupo é o SEJA, né, Érico, que você participa? SEJA, exatamente. Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, isso. Nós tivemos a satisfação de receber uma vez aqui em Fortaleza o José Otávio. Perfeito, né? Grande amigo. Ele participou de um evento que a gente promoveu. Foi também uma grata satisfação de conhecê-lo à época, né? E ele vai estar conosco também aqui, acredito que na próxima terça-feira. O Zé, além de ser um grande amigo, é um pesquisador dos mais dedicados, né? Historiador, e também é um companheiro que nos trouxe uma certa preocupação ultimamente, né? O Zé teve não só dengue, como teve a Covid também, né? Não bastasse a Covid, não bastasse a Covid, ele fez o combo, né? Isso, fez um combo. Mas graças a Deus está se recuperando bem, está melhor. Isso. Bom, então eu convido a todos para nos unirmos numa oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dos ensinamentos que Ele deixou para nós há mais de 2000 anos aqui na Terra, em torno dos ensinamentos deixados pelos bons espíritos ao longo de toda
esse período, né? Que Ele possa derramar sobre nós as suas bênçãos de paz, de fé, de esperança, nos fortalecendo no enfrentamento das dificuldades, no enfrentamento das situações delicadas que nos são propostas na nossa jornada evolutiva, que possamos crescer juntos, aprendendo, extraindo desses ensinamentos orientações preciosas para nos guiar nesse caminho rumo à felicidade maior que Ele nos prometeu. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Érico, por favor, fique à vontade, tá? Aos nossos ouvintes, eu peço que fiquem à vontade também para deixar seus comentários. A gente já tinha combinado antes com o Érico que ao final da fala dele a gente vai fazer as observações com relação às dúvidas, às questões que vocês colocarem, né? As observações, né? Qualquer colocação que vocês tenham, por favor, fique à vontade para escrever aí nos comentários, que ao final da fala do Érico a gente vai passar por eles e vai conversar sobre todas essas questões. Então, Érico, por favor, a palavra é sua. Queridos irmãos da casa de João, irmão Francisco, o nome já do centro já me dá uma alegria tremenda pela imensa identificação, tanto com o personagem Francisco, não é? Como o que evoca o nome João, que é o próprio, não é? na sua encarnação enquanto João Evangelista. Esses dois nomes são tão preciosos para a minha existência que devo dizer da minha imensa alegria de estar falando para todos vocês. E pedindo a iluminação do Cristo Jesus para todos nós, os que nos acompanham nesse instante, porque iremos nos deter nos ensinos do Cristo, particularmente aqueles que são evocados no Evangelho de Lucas, quando o Cristo Jesus nos traz a exemplificação máxima de sua misericórdia e nos falando por parábolas, como era próprio dos seus ensinos, nos trazendo aquela evocação do mais íntimo de nós, naquilo que a bondade pode alcançar o coração humano, que é aquela passagem da parábola do bom samaritano. E queremos nos apresentar no entorno desta parábola para aquilo que iremos discorrer em seguida. Porque sempre que tratamos desta parábola, e certamente que os que nos acompanham haverão de estar, de alguma forma, vinculado a estes ensinos, ela nos rememora aquilo que é a misericórdia de Deus em direção a nós mesmos. Porque em algum momento fomos nós, como no exemplo ofertado pelo Cristo, aquele que estava à beira do caminho, aquele que estava caído e foi socorrido. Por isso que isto nos evoca uma familiaridade tão grande nesta exemplificação que nos é trazida pelo Cristo Jesus. E nós estamos diante de um ensino de uma forma toda particular, porque o Cristo ensinava de uma forma especial. Se não vejamos, naquela oportunidade, na oportunidade em que o Cristo é cercado por alguns judeus, e como era próprio daquele círculo que buscava Jesus, muitos vinham para provocá-lo, na condição de doutores da lei, na condição de judeus ciosos da lei mosaica, iam ao encontro de Jesus para tentar provocá-lo, para colocá-lo em uma situação em que ele se colocasse como numa enrascada, sem saber como responder. E eis que um doutor da lei, chegando próximo a Jesus, faz
portanto, a pergunta: Mestre, é fazendo o que herdarei a vida eterna? Vejamos o sentido da pergunta. O doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta sobre como herdará a vida eterna. Veja, é uma coisa muito própria esta pergunta, porque é uma ideia de que haveria de fato uma herança deste bem supremo que era a vida eterna. Porque os judeus se sentiam assim, um povo privilegiado e que, por uma condição de filiação a este povo, estava a ele destinada uma grande herança. Mas a pergunta também, nela mesmo, já tem uma conotação diferente. Porque como que você tem que fazer algo para herdar? Herdar é uma condição já estabelecida, digamos. Eu tenho um pai e ele tem posses, só pela condição de ser filho, eu herdarei os seus bens. Mas é dito que é necessário fazer algo, porque a própria lei mosaica, a própria Torá, nos indicava que haveríamos de ter determinados comportamentos. Mas é interessante que Jesus não lhe responde: é assim que tu conseguirás herdar a vida eterna. Jesus responde com uma pergunta e diz: o que está escrito na lei? Como lês? É aquela velha possibilidade de ofertar a condição de que aquele que pergunta por si mesmo encontre a resposta. É uma didática maravilhosa de um professor inigualável. Diz Jesus, portanto, como tu entendes a lei? Dizendo para um doutor da lei. Então ele tinha que se reportar ao que conhecia. E ele junta na sua consideração as duas sentenças que Jesus depois diria, que essas duas sentenças resumiria todas as leis e os profetas. Tudo o que estava consubstanciado na lei mosaica poderia estar sintetizado nessas duas sentenças. E ele diz com acerto, porque ele, citando o Deuteronômio e Levítico, vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo amarás como a ti mesmo. E Jesus, observando que ele tinha sido absolutamente certeiro na sua resposta, diz: faz isso e viverás. E é uma resposta maravilhosa, porque Jesus não diz: tu estás certo, mas o convida a uma postura que se adeque àquilo que ele tinha colocado como expressão da lei. É necessário fazer conforme o que está escrito na lei. Faze isso e viverás. É uma sentença maravilhosa. Mas o doutor da lei não queria se dar por vencido e se posiciona em relação a Jesus com uma outra pergunta, com o sentido de ainda querer colocar Jesus em embaraço. E diz: e quem é o meu próximo? Ora, estava ali falando um judeu todo cioso da sua posição. Próximo, certamente seriam os parentes. Próximo, certamente seriam aqueles que professavam a mesma religião. Nunca nenhum outro povo, nunca o gentio, como eram considerados os que não eram judeus, nunca nem mesmo os samaritanos. A estes caberiam o aborrecimento, mas nunca um amor dedicado como que aos que professassem a mesma religião ou aos parentes próximos. Era essa a percepção. Jesus não queria aclarar essa condição e dizer: o teu próximo é fulano, é ciclano, ou são todos, como em última instância o é, são todos que são filhos de Deus e, portanto, são os teus irmãos. Não queria responder assim, porque magnífica como era a metodologia de Jesus, ele iria propor que aquele que lhe estava provocando encontrasse a resposta por si mesmo. E, novamente, antes mesmo de fazer uma nova pergunta ao doutor da lei, Jesus lhe apresenta a parábola inesquecível, porque ele apresenta um cenário. Jesus, em geral, nas suas apresentações, nas suas parábolas, apresentava um cenário. É como que um teatro.
existe o cenário, os atores principais e um enredo. E Jesus assim o apresenta. Havia, portanto, um homem que descia de Jerusalém em direção a Jericó. E caiu entre salteadores, que não só o despiram, o espancaram, mas o fizeram despossuído de todos os seus bens. E o abandonaram, deixando estendido, meio morto, na estrada. Nós só sabemos que ele foi assaltado pela narrativa. Os personagens que irão encontrá-lo no meio da estrada não saberiam quem era ele, não é? De onde ele vinha e por que ali se encontrava semi-morto. E é dito que, por coincidência, vejamos, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. E aí apresenta aquela condição de um igual a ti, que fizeste a pergunta. Um sacerdote estava descendo e, ao vê-lo, passou ao largo. Ele o observou, não é que ele não viu, ele viu e passou ao largo. E logo depois passa também um levita por aquele lugar e, ao vê-lo, passou também ao largo. São duas situações. Estavam ali configurados dois tipos, dois personagens muito próprios do povo judaico. O sacerdote, portanto, alguém tido em alta conta na sociedade, e um levita, ou seja, da tribo de Levi também, a apresentar um grupo, uma etnia que era extremamente respeitada, mas estes, que seriam reconhecidos como bons homens, como bons judeus, passou por aquele que estava estendido ao largo e nada fez. Mas um samaritano. E só de pronunciar esse nome samaritano já provocava no judeu um arrepio, porque os samaritanos eram mal vistos, eram mal interpretados, eram mesmo tidos em consideração como um povo menor, como alguém que deveria ser aborrecido. E, portanto, Jesus apresenta o samaritano, que, ao vendo aquele que estava estendido ao chão, compadeceu-se. Compadeceu-se. E aí, logo em seguida, aproxima-se, liga-lhes as feridas, vai passar óleo nelas, vinho, e coloca-o montado no seu animal, no seu burrico, e o encaminha a uma estalagem, uma hospedaria. Lá realiza tudo o que é necessário para cuidar daquele enfermo, chama a atenção do estalajadeiro, porque ele teria que seguir viagem, dizendo e dando-lhe dinheiro suficiente para tudo o que fosse necessário à recuperação daquele homem, e dizendo que iria voltar logo em mais alguns dias, e se fosse necessário mais algum dinheiro, ele lhe traria. Então, que nada faltasse a este que estava ali sendo albergado em seu nome. É uma coisa extraordinária. E Jesus, depois de tendo dito tudo isso, pergunta. Aí sim, insere a pergunta, que era a sua forma de ensinar, e diz: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? É magnífico. Jesus apresenta a situação, o teatro, a forma de interpretar aquela cena, deixa para aquele que fez a pergunta a ele. E aí, olha que coisa impressionante, aquele doutor da lei tem que responder. E como não poderia nunca dizer, frente a um sacerdote, frente a um levita, dizer, frente a estes, quem foi misericordioso foi um samaritano. Então ele não cita a palavra samaritano. É como se ele desse uma resposta sem querer adentrar muito aquela situação e diz, aquele que praticou misericórdia com ele. E aí Jesus, mais uma vez, não só afirmando que ele tinha acertado a sentença, mas diz, vai e faze tu também o mesmo. Então é uma questão de comportamento. Age de tal forma. Nos lembremos, a pergunta que ele tinha feito é, quem é o próximo? E no final, a resposta de Jesus é, faze o mesmo. Olha que coisa impressionante. Nós queremos saber quem é o próximo. Nós mesmos queremos saber quem é o meu próximo, a quem eu devo amar. E, no entanto, Jesus nos diz, o próximo não é alguém. Eu não tenho que definir quem é o próximo.
Nós só podemos entender quem é o próximo quando colocamos o nosso coração cheio de misericórdia para atender à necessidade do nosso semelhante. Quando enxergamos a necessidade do nosso semelhante e nos lançamos em direção a ele com o coração cheio de misericórdia, compadecido, com vontade efetiva de ajudar, de edificar, de consolar, de amparar aquele a quem enxergamos estar caído à beira da estrada. É aí que descobrimos quem é o próximo. Então Jesus não tinha que responder quem era o próximo, tinha que dar a condição para que aquela pessoa entendesse que o próximo é aquele de quem nos aproximamos com o nosso coração. É diferente. Nunca podemos, pelo intelecto, entender quem é o próximo. Temos que entender com a conduta com que conduzimos a nossa vida em amor e caridade em direção ao nosso semelhante. Aí enxergamos o próximo. Não adianta entender o próximo do ponto de vista racional. Alguém diz, sabe quem é teu próximo? É o teu irmão, porque são todos filhos de Deus. Isso não vai adiantar de nada. É uma definição. O que faz, de fato, a gente entender o que é o próximo é a nossa conduta. É por isso que a resposta de Jesus não é o teu próximo é aquele que está na beira da estrada, o teu próximo é aquele outro. Não. O teu próximo, quem é? Veja, quem foi o próximo daquele outro? Aí ele tem que entender, o próximo é aquele que agiu com misericórdia para com ele. Então diz o Jesus, pois então, faz da mesma forma. Se tu fizeres da mesma forma, vais entender quem é o teu próximo. E é magnífico porque Jesus, em que pese tenha dito que um homem saiu de Jerusalém em direção a Jericó, não dá nenhuma dica se era um judeu, se era do gentio. Mas colocou em realce a situação em que alguém apresentou misericórdia em direção ao necessitado. E isso é magnífico, porque não nos interessa quem é a pessoa. Se é do partido A ou do partido B. Se é da religião A, se é da religião B. Se é deste país ou daquele, se tem uma cor A ou B. Somos todos filhos de Deus. E é magnífico falar isso para alguém que estivesse tão arraigado dentro do orgulho que era próprio dos judeus de então. O Cristo, em fazendo isso, nos coloca a consideração da misericórdia em vários planos. Porque vejamos, é lógico que no Evangelho, assim como em toda a lei mosaica, ou seja, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, tudo que temos em termos de narrativa é carregado de simbolismo. Então temos vários símbolos registrados durante a leitura do Evangelho. Podemos destacá-los do ponto de vista geográfico. A geografia tem importância. Tem importância se estamos subindo o monte, como quando Cristo realiza o seu sermão, ou quando ele desce em direção à planície. Tudo isso tem um simbolismo. Quando ele vai em direção ao alto, os ensinos vão se elevar. A natureza do ensino, sempre que a narrativa diz que o Cristo vai em direção a uma posição mais alta, eleva-se também o seu ensino. Quando ele vai para a planície, ele vai ao encontro dos homens e de suas necessidades. Vai trazer o ensino elevado para uma condição mais próxima ao chão, mais próxima à terra, mais próxima aos nossos erros, às nossas necessidades. Mas, bem, há também, neste sentido, todo um conjunto outros de simbolismo relacionados a números, etc. Nesta condição, chama a atenção de que diz Jesus que o homem partia de Jerusalém em direção a Jericó. Jerusalém está a cerca de 800 metros acima do nível do mar. Jericó, a 250 abaixo do nível do mar. Então, temos algo em torno de 1.050 metros de descida, ao longo de 35 quilômetros. É um trajeto grande, mas de descida. Então, chama a atenção de que naquele relato, quando Cristo apresenta o seu cenário, alguma queda irá se realizar. É uma descida. É uma descida que vai se apresentar uma descida moral. De imediato, podemos dizer, há uma queda. Era um homem, ele foi assaltado, se fez despossuído, está caído no chão. Existe uma queda. Mas essa é a queda mais imediata. Depois, no relato, nós já vamos perceber que também está em queda
aquele que não cumpre a lei divina. Porque anteriormente o próprio Cristo havia dito que necessário para ter a vida eterna era o cumprimento da lei e daqueles 2 mandamentos extraordinários: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aquele sacerdote e aquele levita, em vendo um homem estirado no chão, passou ao largo. Observou e passou ao largo, como se nada fosse, com as suas considerações de que talvez estivesse muito apressado para alguma coisa a ser realizada. Mas veja, é tão grave isto que ocorreu com o levita e com o sacerdote em passar ao largo, que a própria lei judaica tem nos seus estabelecimentos, nas suas normas, que se um animal de um amigo seu estivesse caído, que a pessoa deveria erguer o animal e levar até a casa daquele amigo. Se fosse um animal de um inimigo, deveria também pegar o burrico, o boi, e levar à casa daquele que era o proprietário. Pois bem, se para o bem alheio eu teria que ter este cuidado, cuidar e levar até a casa do dono, imagine um ser humano caído à beira da estrada. E aqueles que ali estavam trataram aquele homem estendido com menor valor do que se fosse mesmo uma vaca, se fosse um burrico. Pois bem, agiu em desacordo com a lei divina, é uma queda também. E há algo extraordinário também, porque vinha um homem, provavelmente no sentido contrário, ele estava erguendo-se, ele estava vindo em direção a Jerusalém, a cidade da paz, como era considerada, o nome exprimia este valor. Ele estava indo e aí encontrou aquele caído e agiu com misericórdia, continuou a sua jornada, mas deixou amparado numa hospedagem com tudo o que era necessário. E nós vemos a queda, vemos o cenário, observamos os condicionantes, chegamos a perceber, misericórdia existe neste que foi o samaritano, e percebemos isso. E diz Emmanuel, em considerando esta passagem, depois deste evento, os discípulos quiseram, depois da apresentação que o Cristo fez sobre esta passagem, em resposta ao doutor da lei, os discípulos posteriormente vieram ao Cristo, querendo que ele elucidasse melhor sobre a misericórdia, e o Cristo, dizendo assim, olha, como era misericordioso esse samaritano. E depois disse o Cristo, falando sobre a misericórdia, dizia, para ser verdadeiramente misericordioso, nos chamando a ser misericordiosos, olhando esse cenário. Então, façamos como Cristo nos convidou nesta passagem que Emmanuel comenta. Diz o Cristo, o verdadeiro misericordioso, em observando esta paisagem, observaria não só pedir a Deus para que alcançasse aquele samaritano em bênçãos, para que ele continuasse e prosseguisse em outras condições a exercer a benemerência, a ajuda, a caridade a todos que encontrassem no meio do caminho em necessidade. Pediria também a Deus por aquele estalajadeiro, para que a sua missão fosse desempenhar o de abrigar os necessitados, o de ampará-lo, porque era a expressão de um trabalho absolutamente de acordo com os enunciados da lei divina de amparo e de socorro aos semelhantes. Mas haveria também de ter um coração de misericórdia por aquele caído, porque não sabemos em que condições ele caiu ali. Foi assaltado, sabemos. Mas qual era o significado da queda daquele homem? Que ali estava, nu, despossuído, em chagas. E ali também orar por aquele, para que ele se recuperasse, à luz de todas as ajudas que tinha recebido. E olhar em misericórdia também para aquele levita e para aquele sacerdote. Com os corações endurecidos, eram talvez eles os maiores necessitados de misericórdia.
Então, a verdadeira misericórdia está em enxergar o cenário como um todo, de perceber cada um dos atores presentes naquela cena e agir com ele, com o mesmo sentido de misericórdia. Porque vejamos, quando nós olhamos pela primeira vez essa passagem, ficamos, até pela apresentação do Cristo, extremamente próximos do samaritano. E até hoje dizemos, quando queremos citar sobre a misericórdia, dizemos, fulano agiu como um bom samaritano. Mas ninguém lembra-se e ninguém tem necessariamente um olhar de misericórdia para aquele sacerdote e para aquele levita. E devemos considerar, em última instância, o alerta do Cristo para que nosso coração se mova em direção deste sacerdote e deste levita com um coração cheio de misericórdia, pedindo a Deus por eles, para o seu refazimento, para a sua iluminação, para que tenham condições de perceber a gravidade dos seus atos e se recomporem ao longo da sua jornada evolutiva. Se nós tivermos o coração capaz de enxergar estes como necessitados, porque em geral vemos o necessitado que é aquele que está estendido no chão. O necessitado é quem está no chão. E aquele que providenciou toda o coração amoroso foi o samaritano. Mas há alguém muito mais necessitado do que aquele que está estendido no chão. É o coração endurecido. É a absoluta indiferença à condição humana que está ali presente no coração do sacerdote e do levita. Então, o Cristo acentua esta consideração para que possamos perceber mais longe, com um largo alcance, o sentido da misericórdia divina. Que extraordinário é acompanhar as lições do Cristo. Como é poderosa esta mensagem sobre a caridade, porque estamos vivendo dias difíceis. Estes dias são dias difíceis. E dizemos a nós mesmos, como eu gostaria de superar esta situação. Como seria bom se esses dias já tivessem passados. Esquecidos que este cenário, esta trajetória, este percurso nos foi colocado por Deus. E que nós nos inscrevemos neste curso, no curso de nossa vida, como que numa faculdade, numa universidade, havia uma disciplina. A disciplina era Covid-19 e nós nos inscrevemos nessa disciplina. Nós dissemos ao Cristo Jesus, eu quero me inscrever nesta disciplina. Eu acho que eu estou capacitado a enfrentar estas condições. Mas como em toda disciplina, devemos nos inscrever, apropriarmos-nos do conhecimento e passarmos na prova. E precisamos entender se estamos em condições de passar por esta prova, a prova do Covid, exercendo o nosso coração em misericórdia, aproximando-nos do nosso semelhante, começando a enxergá-lo como próximo e levar a ele o nosso coração cheio de misericórdia e de caridade. É assim, em última instância, que haveremos de passar por estas turbulências, maiores e melhores do que quando iniciamos. Não é a fuga da realidade. Não é dizer que queremos sair desta condição. Não é querer unicamente se precaver ou precatar diante das situações que estão aí. Precisamos fazer, certamente, ter o cuidado com a própria vida, com a vida dos nossos semelhantes. Isto é uma condição absolutamente necessária. Mas mais do que tudo, precisamos ter condições para nos aperfeiçoarmos moralmente, bebendo da fonte sublime dos ensinos do Cristo, para nos conduzirmos na vida e agirmos talvez como o samaritano nesta nossa existência. Porque em muitas outras existências, tal como o sacerdote, tal como o levita, passamos, se não nesta existência própria, passamos pelo meio do caminho. Havia alguém, o nosso semelhante, estendido no chão, e passamos ao largo. Quantas vezes fizemos isso? Em outras condições,
éramos nós, o estalajadeiro, o dono da hospedaria. Chegou alguém com um necessitado sobre o burrico, pedindo a nossa interferência e muitas vezes trancamos a porta e dissemos: passe ao largo. Aqui não é hospedaria para vagabundos. Muitas vezes não fomos. Em outras circunstâncias, nós, em muitas circunstâncias, estivemos estirados no chão. Estirado ao chão, despossuído de tudo que valorizávamos. Estávamos nus porque fomos colocados nus, em desamparo, lançado ao chão. E saibamos, em muitas ocasiões assim estivemos. O Espiritismo nos permite ver a caridade numa condição muito mais ampla, porque tudo isso é possível de ser percebido por nós. Conseguimos enxergar esse cenário, conseguimos identificar que ali ou acolá alguém se posicionou como sacerdote, como levita, como o samaritano, como o dono da hospedagem. Conseguimos enxergar que em alguns momentos até nós mesmos fomos como aquele caído no chão. Nós conseguimos enxergar tudo isso, mas não conseguimos enxergar que a misericórdia é mais ampla do que a observação disto que acontece no mundo em que vivemos. O Espiritismo consegue levar a caridade num plano muito maior. Porque vejamos, quando nos desencarnamos, e na maioria das vezes, em todas as encarnações que antecederam a esta encarnação atual, nós chegamos ao plano espiritual como este que estava estendido no chão, porque estávamos despossuídos de tudo que valorizávamos. Porque nos olhamos nus, e quando dizemos nus no plano espiritual, não é unicamente porque estaríamos nus, sem roupas como na Terra, porque estamos nus das máscaras que construímos ao longo dos tempos. Porque muitas vezes nos apresentamos aos nossos semelhantes com máscaras. A máscara de um homem pacífico, a máscara de um homem correto, honesto, a máscara até mesmo de um homem caridoso. E quando chegamos no plano espiritual, essas máscaras se desfazem. E quando olhamos no espelho, vemos a miséria que somos. Tudo o que somos está ali expresso. E quando observamos isso, nos lançamos ao chão. Estamos caídos nas próprias misérias. E é o amor do Cristo que nos chega como um samaritano, trazendo óleo para balsamizar as nossas feridas morais. Trazendo o vinho, e o vinho no Evangelho tem um sentido transformador. Assim como o vinho na carne nos embriaga os sentidos, mas no mau sentido, o vinho espiritual de que fala o Cristo, como nas bodas de Caná, tem um sentido diferente, porque ele nos embriaga ampliando a nossa percepção da realidade. Então nós temos uma mudança de percepção que o vinho espiritual nos possibilita de perceber a realidade mais ampla. É um vinho todo especial, o vinho do Evangelho que nos chega. E aí nos é concedido tudo isso para nos esclarecermos, para curarmos as nossas feridas. E alguém nos leva a uma estalagem, a uma hospedaria espiritual, onde iremos curar as nossas dores, onde iremos beber da fonte sublime do Evangelho, para nos refazermos até termos condição de retomar em novas trajetórias a nossa viagem espiritual. Veja que coisa maravilhosa, que percepção que temos da misericórdia que o Espiritismo nos concede. Porque vejamos, uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, quando ali abre-se a reunião, quem se achega? Quem se achega na reunião, muitas vezes, é alguém que está caído na estrada, no mundo espiritual. E ali, discorrendo sobre suas dores, é lançado sobre ele o óleo da consolação, que a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo possibilitam a estes nossos irmãos. E é lançada a ele o vinho do Evangelho transformador, que é toda esperança, e que lhe possibilita a ideia de se erguer.
E finalmente ali ele pode erguer os olhos e perceber que existem mãos samaritanas direcionadas a ele para que se erga. E em se erguendo, são levados aos locais de repouso, de refazimento do plano espiritual, que é como a estalagem, a hospedaria da parábola do Cristo. E assim é a misericórdia expressa nesta ação e conduta que o Espiritismo nos possibilita. Em considerando esta passagem, eu me lembro de uma reunião espírita. E ali apareceu uma senhora. Era uma senhora ex-escrava. E que, portanto, estava há mais de 100 anos na erraticidade, em grande desesperação. Porque aquela senhora, e ela relatava o fato, sentia dores atrozes. Ela comentava. Era próximo do tempo em que a Lei Áurea haveria de ser assinada e que, portanto, haveria a libertação dos escravos no Brasil. E naquela oportunidade, ela que trabalhava na casa da fazenda, ela ouviu os patrões falando. Os patrões comentando esta situação de libertação dos escravos e diziam eles, ninguém haverá de ser liberto. Antes que sejam libertos, acabarei matando todos eles. É um absurdo que isto venha a acontecer, vai destruir toda a nossa economia. E ela, ouvindo isso, se desesperou. Ela que era escrava, ali da casa da fazenda. E ela arquitetou imediatamente uma situação. Pegou todas as pratarias que encontrava na casa. Porque ela decidiu levar aqueles recursos e enterrou em local apropriado, segundo ela, para que depois para convocar os seus irmãos negros para fugir da fazenda. E os recursos iriam ajudar na fuga destes negros, para finalmente poderem escapar do massacre que estava por ser anunciado. E quando ela voltou do local onde enterrou a prataria, observou que um grande incêndio estava ocorrendo no galpão, onde os negros dormiam. E ela chegou lá próximo porque os patrões, em tendo percebido o roubo das pratarias, decidiu trancar os negros e lançou fogo no barracão. E ela ficou tão enlouquecida com aquela situação e, se aproximando do barracão, se lançou no fogo ela também. E ela carregava as chagas de todas as queimaduras do episódio e da culpa tremenda, porque ela se achava responsável, porque tinha tirado as pratarias e os negros haveriam, todos os negros, seus companheiros, seus filhos, inclusive, mortos ali naquela ocasião. E aquele relato causou tanta emoção naquela oportunidade, e todos lançaram vibrações amorosas naquela direção, que ela relatava a partir da misericórdia que lhe chegava dos corações que estavam presentes à reunião. Ela disse, que coisa maravilhosa, extraordinária. Eu estou sentindo o bálsamo curando as minhas feridas. Eu não sinto mais as dores das feridas. As orações que lhes eram dirigidas transformavam-se em bálsamo, tal como o óleo da parábola do bom samaritano. E os esclarecimentos que ali foram lhe oferecendo, ela ergueu a sua fronte e pôde enxergar, finalmente, os corações amigos que estavam há tanto tempo buscando auxiliá-la, mas as suas dores, o seu pensamento tão focado no chão, na sua miséria, não lhes permitia que ela pudesse olhar quem lhe estava querendo ajudar. E aí, observando aquilo, ela ficou tão extasiada que, olhando um vulto de uma mulher que se aproximava, não sabemos, porque não foi informado quem seria esta, mas era um espírito amigo em forma de mulher que chegava próximo dela. E ela ficou tão encantada que, para ela,
era a princesa Isabel que se aproximava dela. Só a princesa. E ali ela foi encaminhada para uma casa de repouso e de refazimento. Que coisa maravilhosa imaginar quanto de misericórdia existe nas reuniões espíritas, porque alcançamos em caridade locais e espíritos que outras religiões, que grupamentos não alcançam. Porque na representação da mensagem do Cristo na parábola, nós vamos encontrar o sacerdote das várias religiões falam para os encarnados, mas não tem uma observação para quem é desencarnado, porque aí é destinação de Deus. E como se não existisse os umbrais no plano espiritual, não se apercebem dessas dores imensas. Então o Espiritismo permite alcançar. Eis porque, em muitas situações, nós o sabemos, quando estivemos no plano espiritual caído no chão de nossas misérias, lançamos olhos nos sacerdotes das nossas religiões e não encontramos amparo, porque eles passaram ao largo de nós mesmos, não se aperceberam de nossas misérias. Os levitas, que representam todos os grupamentos de que nos orgulhamos de fazer parte, porque dizemos, eu sou muito feliz no clube a que me filio, no partido político a que me filio, no grupamento filosófico, ideológico a que me filio, mas eles passam ao largo e não nos alcançam nas nossas misérias espirituais. E é preciso que um coração que alcance as misérias espirituais se cheguem a nós. E o Espiritismo nos concede esta ampliação do sentido da caridade, que é a expressão máxima daquilo que Kardec nos ensinou. Numa passagem relatada nas viagens que Kardec realizou, ele fala exatamente, né, da excelência da caridade. E ele fala isso exatamente num pronunciamento das reuniões que haviam ocorrido em Lyon e Bordeaux, né, no livro da Viagem Espírita de 1862. E ele fala exatamente isso, que o Espiritismo não se limita a provar o mundo invisível, mas ele prova que só a caridade, que é a soberana lei do Cristo, pode assegurar a felicidade. A caridade é, portanto, o nosso caminho de encontro à salvação. E quando falamos de salvação no Espiritismo, devemos ter claro, salvação significa nos unificarmos ao Cristo. Dizia ele, eu sou o caminho para a verdade e a vida. E todo o Evangelho de João nos habilita a entender que nos salvamos quando buscamos unificar com Cristo. Ele dizia, eu e o Pai somos um, ou seja, ele não era igual a Deus, não é isso. Ele e o Pai eram um porque ele estava na sintonia de Deus. Quem está na sintonia do outro está como unificado a ele mesmo. E nos convidava a nos unirmos a ele, a nos unificarmos a ele, para, estando unificado com ele, estar unificado com o Pai. Esse é todo o desafio nosso. Salvação significa exatamente isso. E é interessante que é o próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, em nos relatando o final do ciclo, o que haveria de ocorrer, nesses dias, tal como estamos vivendo hoje, é um fim de um ciclo, do mundo de provas para um mundo de regeneração. E ele dizia sobre aquela situação em que ele nos afirmava, quando eu estava nu, tu me vestistes. Quando eu estava preso, tu fostes me visitar. Quando eu estava com fome. E os discípulos disseram, mas quando foi que tu estava nu e nós te vestimos? Ou quando tu estavas preso e eu fui te visitar? E diz o Cristo, toda vez que fizestes isto, a um dos meus irmãozinhos, foi a mim mesmo que fizestes. E nos falava também que se não fizéssemos assim, era ele mesmo que faríamos. É uma extraordinária construção do Cristo Jesus a nos identificar o sentido da misericórdia e da caridade. Eu queria concluir estas nossas observações com uma história
de um espírito muito querido ao nosso coração, Francisco de Assis. Porque é extraordinário o entendimento que Francisco de Assis, aquela alma rica em conhecimentos e vivência da experiência do Cristo entre nós, que é o seu Evangelho, e tão pobre para o mundo material que cultua tanto a riqueza e as posses. Naquela oportunidade, Francisco estava indo em direção a Monte Casale, onde tinha um eremitério, pequenas cabaninhas que se colocavam nas montanhas próprias, nas cercanias de Assis e outras da região da Úmbria. E lá, neste eremitério, melhor dizendo, de Monte Casale, ele estava com alguns dos seus companheiros. E como era comum, nestas situações, um dos companheiros ficava na casinha, muito rústica, cuidando daquela casinha, enquanto que os outros iam trabalhar. E quando iam trabalhar, eles buscavam os recursos para a manutenção do dia e para aquilo que era necessário aos pobres, em distribuindo aquilo que haviam adquirido com o trabalho ou com os pedidos que realizavam. E enquanto estava só, lá estava o irmão Ângelo Tancredi. O irmão Ângelo tinha sido um soldado que se agregou, um antigo soldado das cruzadas que se agregou ao grupo franciscano. Naquela oportunidade, tinha saído Francisco e os outros companheiros para trabalhar, e o irmão ficou lá. Naquela região do Monte Casale, havia alguns bandoleiros que estavam realizando assaltos. E naquela oportunidade, estes bandoleiros se aproximaram do eremitério. E ali chegando, encontrou o irmão Tancredi. E quando eles quiseram roubar as poucas coisas, os poucos pertences, o pouco de alimento que ali estava, o irmão Tancredi ergueu-se e disse: eu sou velho, mas sou um velho soldado. E eu vou pegar este porrete e quebrar nas costas de vocês. E assim o fez. E quando os irmãos começaram a retornar do trabalho, o irmão Tancredi contou aquele evento e rindo, dizendo que expulsou os bandoleiros e os irmãos todos rindo. Até que Francisco de Assis se aproxima daquela situação. E os irmãos veem logo que ele não fica satisfeito com a história. Que a sua face fica constrangida. Que ele fica em silêncio e sai, se retira daquela casinha humilde, vai lá fora. E os irmãos começam a pensar: fizemos algo de errado. O irmão Tancredi ficou absolutamente preocupado. E errei. E depois o irmão Francisco lá fora diz: ah, soldados, soldados. O que se constrói afinal com uma espada? Quantos campos poderão ser arados com a espada? Quantas escolas se erguerão com espadas? Ah, soldados, soldados. E aí ele volta. E quando volta, o irmão diz assim: irmão Francisco, me perdoe. Eu sei que errei. Já entendi que não deveria ter agido assim. Esse irmão, ele não queria, o irmão Francisco não queria demonstrar, acentuar o erro do irmão Ângelo Tancredi, e vai dizer a ele: irmão, eu fico a considerar estes nossos companheiros que vivem do ódio ou da violência em assaltos. Será que não lhes faltou a mãe a lhe ofertar o amor de mãe? Será que não lhes faltou um bom professor a lhes conduzir na vida pelo bem, pelo correto? Sabe, irmãos, eu vou lá, atrás dos irmãos bandoleiros, e vou despedir perdão. E aí o irmão Tancredi diz: não, irmão, por tudo que é mais sagrado, quem errou fui eu. E Francisco lhe dizendo, com toda a alma generosa dele: irmão Tancredi, quando acertamos, acertamos juntos. Quando erramos, erramos juntos. E o irmão Tancredi disse: mas irmão, por tudo que é mais sagrado, me deixe eu ir lá. Em seu nome, não vá você. E aí Francisco, percebendo aquela ocasião, que se ele fosse, iria recusar uma oportunidade para o irmão Ângelo Tancredi se refazer,
resgatar o seu próprio erro, anuiu com o irmão e disse: tudo bem, irmão, pois então tu vais assim, tu vais atrás dos irmãos, subindo e descendo montanhas até encontrá-lo. Quando encontrá-los, tu vai pedir perdão de joelhos, colocar uma toalha e vai levar esses alimentos que aqui estão e vai colocar por sobre a toalha e vai pedir para que eles cheguem e vai servi-los e vai dizer: irmãos, olha aqui o jantar que eu te trouxe em nome do irmão Francisco. E assim o irmão Tancredi fez. E tanto fez, seguindo a mensagem de Francisco, que os irmãos, logo em seguida, são ditos pelos relatos franciscanos, que estes bandoleiros começaram a chegar no eremitério. E toda vez que chegava ao eremitério, Francisco lavava-lhes os pés. E enquanto lavava-lhes os pés antes de jantar com eles, ia-lhes contando histórias de Jesus. E tanto fez ao longo dos tempos que estes irmãos nunca mais roubaram ninguém e depois acabaram por ingressar nas hostes franciscanas. É tudo uma trajetória maravilhosa de entender o amor e a caridade como servindo de tolerância, de perdão e também de edificação de corações renovados. Assim como na experiência de Francisco, podemos nós integrarmos as hostes cristãs do amor e da caridade, da verdadeira fraternidade, que irá construir um mundo novo. Eis por isso que nestes instantes, meus irmãos, em que vivenciamos os grandes testemunhos, muitos corações estão aí, buscando o amor em forma de entendimento, de tolerância, de compreensão, de edificação, de iluminação. E só poderemos agir verdadeiramente cristão, de forma cristã, quando olharmos o nosso semelhante com o coração pleno de misericórdia, reconhecendo neles os próximos a serem ajudados, atendidos, erguidos pelo amor do Cristo, de que somos tão somente instrumentos de boa vontade, porque todo o bem, toda a graça, todo o amor, toda a caridade é obra divina. Somos tão somente usufrutuários destes dons que nos permitem alcançar o coração dos nossos irmãos. Que o amor do Cristo ampare e ilumine o coração de todos. Assim seja. Assim seja, meu irmão. Que bom ouvi-lo. Foi muito bacana. Eu te peço só para a gente dar uma passada aqui nos comentários do pessoal, né? Tivemos aqui conterrâneos seus, a Verônica dizendo que é de Campina Grande. Um abraço. A Ioneide comentou que tenho próximos perto e longe. Muitas vezes a gente associa muito o próximo àqueles que estão realmente ao nosso redor, né? E você falou muito aí na questão de quando a gente realmente bota o nosso coração à disposição do outro, esse outro pode estar em qualquer lugar, né? Perfeito. A Arlete pergunta como é que a gente pode agir como samaritano nos dias de pandemia. Vejamos, há uma consideração interessante, porque muitos de nós dizemos: mas nós não estamos a caminho de lugar algum, porque estamos trancados. Na realidade, enquanto estamos vivendo, estamos todos a caminho. Estamos todos na estrada. Os nossos olhos percebem as necessidades dos nossos irmãos que estão caídos. Se não temos condições de efetivamente, fisicamente, irmos ao encontro dos nossos irmãos, aqui está um mecanismo segundo o qual podemos atender às necessidades dos nossos irmãos. Podemos ir ao alcance deles, em sabendo de um grupo que está ofertando cestas básicas, em sabendo de alguém que precisa de uma palavra. Um amigo está em desespero e precisa de uma palavra de compreensão. Temos assistido a tantas situações, um crescimento de situações de suicídio,
sabermos e colocarmos mensagens positivas nas nossas redes sociais, porque tantos de nós, inclusive espíritas, estão a distribuir mensagens de conteúdo que nos dividem, que nos separam, que nos apartam. Precisamos levar mensagens de esperança. As nossas orações são poderosas, ou não entendemos assim? A oração tem um poder extraordinário. Façamos da nossa oração, façamos dos nossos gestos, os que podem, colocando recursos à disposição. Se não podemos nos mover em direção aos outros, podemos colocar recursos à disposição de entidades que alcançam os corações. Nunca estamos distanciados da possibilidade de alcançar os corações dos nossos semelhantes. Lembremos da parábola observando que o nosso próximo é aquele para quem dirigimos um olhar e um coração pleno de misericórdia. O Wilton fez o comentário quando você falou da disciplina que a gente se matriculou, né? Perfeito. Que a gente não pode querer que o universitário receba uma prova de jardim de infância. Então, se a gente está passando por isso, é porque a gente precisa, né? Nós dizemos assim, mas de onde veio esse vírus? Né? Como se qualquer coisa de que estivéssemos passando não estivesse vinculado a Deus. Não é? Porque os grandes desafios, não é que Deus nos coloca dificuldades, Deus nos coloca oportunidades. E enxergamos nessas oportunidades problemas ou soluções na medida do nosso comportamento. Ou não é assim? Quando, hoje mesmo, eu tive a oportunidade extraordinária de ver aqui no noticiário local uma jovenzinha, que ela tem todos, digamos assim, teria todas as condições de ver o mundo de uma forma pessimista, porque ela tem uma doença séria que vai deformando, né, a musculatura, que causa problemas seríssimos nela, ela está paralítica. Uma menina sorrindo e dando lições a nós outros sobre a esperança, como lidar com as dificuldades, e não a cadeirazinha de rodas, ela fazendo exercício, dizendo, olha, é possível ouvir músicas, dançar para lidar com a ansiedade. Aquilo me tocou tão profundamente, cheguei às lágrimas verdadeiramente, porque observar alguém com tantas limitações, diante da mesma pandemia que estamos a vivenciar, e tendo a possibilidade de levar uma mensagem de alegria e de esperança aos outros irmãos, que não têm 10% das dificuldades que ela possuía, nos traz o verdadeiro sentido de um coração cristão, que observa sempre a oportunidade de ajudar, de amparar, em que pese as suas imensas dificuldades. O Albert aqui comentando que a nossa grande dificuldade é perceber que as pessoas mais doentes são as mais necessitadas, né? Mais doentes espiritualmente, né? É verdade. Teve uma oportunidade, inclusive, que eu fiz uma palestra. E naquele momento tinha acontecido uma tragédia, algo deprimente, assim, porque tinham sido assassinatos com uma absoluta crueldade que tinha ocorrido. E naquela oportunidade eu fiz um minuto de silêncio e disse, vamos pensar nas vítimas. E todo mundo observou, digo, eu sei que todos já fizeram uma oração pelas vítimas, não é verdade? Todo mundo, sim. E quantos fizeram a oração pelos assassinos? Ninguém. Ninguém havia orado pelos assassinos. Aquilo me causou assim, uma impressão muito grande, porque nós, espíritas, sabemos, os maiores necessitados são exatamente aqueles que são violentos. E nós só estamos aqui para levar essa mensagem que pode permitir transformar corações endurecidos. Como no nosso relato, trazido pelo Cristo, evidentemente, dos corações endurecidos do sacerdote e do levita, carregamos também muitos desses sacerdotes e levitas ainda dentro de nós. Esse esforço e esse desafio, quando dizemos assim, vamos orar por estes assassinos, as pessoas têm uma dificuldade tremenda de perceber que também nós, no passado, fomos assassinos tão cruéis quanto estes, que agora realizam isso. E houve alguém que orou por nós, que estendeu a mão para nós outros, sem se aperceber quem era aquele que estava caído no meio da estrada. A Solange comenta aqui que acaba que nós somos os principais beneficiados, né, quando adotamos essa postura de verdadeira caridade, né? É verdade. E aí há uma coisa que temos que entender. Também nos lembrando de Francisco. Francisco é uma
rica possibilidade de entendimento, né, das lições do Cristo. Porque na oração que tratamos como oração de Francisco, nós o sabemos que não era uma oração de Francisco, é uma oração do movimento franciscano do século passado, mas que retrata tudo o que eram os ensinos de Francisco. Quer dizer, aquela oração está representando o que Francisco, de fato, argumentava. Mas, bem, há uma passagem da oração que diz, é dando o que se recebe. E os políticos, na pior expressão do termo, utilizam como essa troca, né, de apoio por toma lá da cá. Toma lá da cá. O que não é. Mas, na realidade, devemos perceber da rica experiência do que essa mensagem quer dizer, que toda ação de caridade é uma relação de troca. Mas nós não nos percebemos disso. Porque, às vezes, nós mesmos dizendo assim, hoje eu tive uma oportunidade de realizar o bem. Achamos mesmo que quando fazemos algo, fazemos o bem. Há uma destinação. Nós somos quem originamos o bem e destinamos o bem a quem necessita. Não é assim. Existe bem de lá para cá, de cá para lá. Porque não nos apercebemos disso. Observe, Cristo nos colocou nessa condição, com a possibilidade de ofertar algo. Se eu sou professor, eu posso levar o bom ensino. Se eu sou médico, eu posso levar uma ajuda na dimensão da saúde, um psicólogo, etc. Ou mesmo o dinheiro que pode atender uma necessidade material. E do outro lado, existe alguém que é tão amado por Deus quanto nós mesmos, né? E está servindo a um propósito para nós mesmos. Não é que alguém vai ser miserável só para atender a nossa necessidade. Ele tem outras exigências. Por exemplo, alguém muito, muito endurecido em outra existência, que não acreditava na possibilidade de que houvesse bondade com o outro, vem numa condição que necessita para que alguém, em lhe atendendo, ele possa entender que existe amor vindo do outro lado. Então é um despertamento do amor no outro que aquele está experimentando. E ao mesmo tempo em que ele está sendo amparado, não pelo recurso material, ele está sendo amparado verdadeiramente porque ele está percebendo o amor no outro. E nós, que estamos realizando isto, estamos, talvez pelas primeiras vezes, experimentando a oportunidade extraordinária de ser caridosos, porque em outras oportunidades rejeitamos esta possibilidade de ajudar os outros. Então veja, tudo é troca, e uma troca no sentido espiritual, uma troca sem resultados outros que não o bem comum. O crescimento de todos, né? A evolução de todos. Perfeito. O Olivar comenta aqui que muitos não terão olhos para ver um novo momento da humanidade. É a grande questão da disciplina que você falou, né? Muitos se matricularam, mas infelizmente não vão passar, né, na disciplina. Perfeito. Não devemos ter a ideia de que uma transformação na sociedade ocorre em saltos muito significativos. Há alguns que vão dizer assim, depois dessa pandemia o mundo será outro. Não é assim, é um processo. Mas certamente, sempre que temos, como em muitas passagens do Evangelho, o Cristo nos fala de um acicate, que nos fala de um espinho, que ali nos aguça a percepção, é assim que a pandemia ocorre. Ela desperta alguma coisa. Agora, se você já tem algo, você potencializa. Se há algo de boa vontade, se alguma caridade existe, você desperta para realizar e potencializar isso. Outros corações ainda estão muito endurecidos. Recebe alguma coisa, alguma sinalização estará dada, mas não vão se transformar de uma hora para outra. É o momento da seleção. Aqueles que nem mesmo tocado por alguma coisa, neste instante, que são endurecidos, que agem contra o bem-estar da sociedade, haverão de ser deslocados para muitos mundos mais atrasados, porque esse processo já está se dando. Não é de hoje que começa, já vem se dando há algum tempo. E está num momento de aceleração deste processo com esses tempos que estamos vivendo. Na época de Kardec, os espíritos já diziam para ele, né, que estávamos já num processo de transformação. Então, se a gente fizer essa análise, a gente vai ver que não são 160 anos que isso vai acontecer, né? Se a gente estuda a idade do nosso planeta e a categoria em que ele ainda se encontra, a gente vê que essas eras aí são outra escala, né? Perfeito. Muitas outras encarnações haveremos de ter, enquanto o mundo está caminhando para um mundo de regeneração. É um processo. Certamente que há momentos de maior agudização, como o que estamos vivendo hoje, não é? Mas
não vai se dar de um salto, não vamos dar de repente como um foguete e acelerar as condições para a transformação do planeta. Porque a transformação do planeta depende do coração de cada um de nós. E devemos observar como estamos acompanhando, além de acompanhar os dados epidemiológicos e nos assustarmos com eles, estamos vendo tanto sinalizações muito positivas, pessoas exercendo a solidariedade, a fraternidade, a caridade. Estamos encantados, maravilhados, como esse caso que eu falei hoje, de alguém que poderíamos dizer assim, poderia estar chorando as suas próprias dores e se lança a amparar os outros. E são coisas maravilhosas e temos conseguido enxergar isso. Existe também, não é? E estamos a observar corações endurecidos, né? Que não estão a observar, né, com absoluto desprezo pelas condições humanas em que se opera hoje, não é? Com muita dificuldade, não é? O tratamento, o amparo às pessoas que estão necessitadas, enfermas e tudo mais. Então, há muitas pessoas em total desarmonia com as leis divinas, né? Como no relato que fizemos ainda, como os sacerdotes, né? Assim como os levitas, né? Muito orgulhosos de si mesmo, né? Com as suas próprias preocupações de poder, de riqueza e tudo mais, desinteressados de quem está caído no meio, na beira da estrada. A Natália coloca que o processo é individual e o tempo corre de forma diferente para cada um de nós, né? Perfeito. E é verdade, quer dizer, não só é individual, quer dizer, é individual em certo sentido, né? Quer dizer, o progresso ou não que haveremos de ter vai corresponder com os nossos esforços. Mas nós fazemos isso junto com os outros, né? É sempre um estado em que nós aprendemos e distribuímos, né, os dons que nos foram ofertados, né? E é com este exercício que iremos progredir. Mas é certamente as nossas escolhas individuais que vão determinar o alcance de para onde iremos nos dirigir mais adiante. E por fim, Érico, eu deixo aqui as palavras do Wilton, nosso dirigente, né? Pois não. E aí nos ligamos a ele nesse agradecimento, né? Pela oportunidade de podermos ouvi-lo hoje. Gratidão sempre, irmão, e estamos sempre disponíveis em outras oportunidades em que a casa possa requerer, porque é da nossa própria atividade, né? Estamos, como dizíamos aqui, né? Oportunizando cada uma destas situações para erguermos um pouco mais. Nós, que somos caídos e tantas outras existências, temos a oportunidade bendita não só de beber da fonte do Evangelho do Cristo, mas de descortinar novas oportunidades de interpretação do valor das leis do Cristo na doutrina espírita. E sempre que podemos nos irmanar com os corações, né, de amigos que exercitam essa doutrina na prática, como os amigos que fazem parte da Casa de João, certamente que estamos sempre dispostos a novas reuniões, novos encontros, novas oportunidades de crescermos juntos. Que bom. Certamente o convite vai chegar de novo para você. Claro. E aí, eu te peço que você faça uma nossa prece de encerramento. Pois não. Pois que possamos todos, em nos harmonizando com as lições do Cristo sobre a caridade e a misericórdia, em atendimento profundo à compreensão que dele trazemos para a transformação de nós mesmos, podemos alcançar o coração dos aflitos, que são nossos irmãos nestes dias de grandes testemunhos, e levar a cada um deles a melhor vibração do nosso coração. O que de melhor temos para que aquele que esteja no hospital, todos os enfermos, ansiosos diante das possibilidades que esta enfermidade possa lhes causar, que haja sempre a luz da esperança, a alegria do Cristo, a envolver o seu coração e a lhes dizer: filhinhos, eu nunca vos abandonarei. Eu estarei convosco até o final dos tempos.
porque eu vos convido a vivenciar uma experiência nova, a experiência de amar, e amar tão intensamente, que amaremos Deus, nos dedicando aos nossos irmãos de jornada. E quando olharmos os nossos irmãos de jornada, estaremos percebendo a criação divina nele. Esta jornada maravilhosa nos permitirá dizer: Senhor, apieda-te dos corações endurecidos, e para eles lançamos o nosso olhar de entendimento, e pedindo, assim como tu mesmo o disseste, no momento sublime, em que, no Gólgota, encarando aqueles que te agrediam, dissestes ao Pai: Senhor, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E também que o nosso coração possa se direcionar para todos os que, empunhando a verdadeira arma para a guerra contra as nossas imperfeições, auxiliam seus irmãos nas enfermarias, nas UTIs, em todos os lugares, aos que estão necessitados, com fome, desempregados, e em cada um deles, estes anjos que em teu nome erguem o bastião da caridade, para cada um deles a nossa mensagem de apoio. E que possamos, Senhor, recuperar da expressão sublime da consolação o exemplo da Mãe Maria, nos amparando a todos nestes dias. E que possamos recuperar o sorriso inesquecível daquele pobrezinho que em teu nome erguia os irmãos desfalecidos na lepra, em todas as situações de abandono, cantando louvores a todas as criaturas. E por isso mesmo, Senhor, por todos esses exemplos e por todas essas preces te dizemos: estamos aqui, Senhor, fazei conforme a tua vontade, para que possamos, em assim fazendo, a tua vontade, nos erguermos um pouco mais. Assim seja. Que assim seja. Então, só nos resta agradecer mais uma vez, Érico, pela sua presença aqui conosco, pelo banquete de ensinamentos trazidos aqui por você. Desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, e estaremos de volta aqui nas transmissões na quinta-feira. Amanhã, quarta, nós não temos transmissão, na quinta estaremos aqui de volta. A quem, por acaso, não pegou o início da conversa, o vídeo ficará disponível na página da Casa de João Irmão Francisco, e aos poucos também a gente está transferindo os vídeos para o nosso canal do YouTube, para aquelas pessoas que têm dificuldade de assistir pelo Facebook. Aos poucos a gente está copiando esses vídeos dessas transmissões para o canal. Então, em breve também no nosso canal do YouTube, essa conversa com o Érico estará lá disponível. Então, boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite.